a gente tem um outro assunto que também gera polêmica, também é da família sacerdotal, olha só. A Ana Paula Valadão, ela deu uma entrevista esses dias a um podcast. Ela disse que a programação neurolinguística, ou PNL, hipnose e tudo mais, enfim, tudo isso seria contra a adoração. Isso não é adoração, isso não é louvor. Aspas para ela. Gente, é por incrível que pareça, tá? Aspas para Ana Paula Valadão, tá? Tem muito worship hoje nas igrejas, principalmente franquias, que são métodos ensinados de uma liturgia toda cronometrada. Programação neurolinguística, PNL, com uso de luzes e técnicas para hipnotizar as pessoas. Primeiro ponto, fecha aspas. Primeiro ponto, eu concordo com ela. É verdade, existe. Existe mesmo. Segundo ponto, não foram eles alguns dos principais expoentes a trazer isso para o Brasil? Franquia, luzes, música, ritmo. Por exemplo, aquela Me Ama. Ele me ama. Quantas vezes fica repetindo aquilo? E essa foi uma das primeiras canções que eu me lembro que isso é worship, cara. Isso é para deixar as pessoas hipnotizadas o tempo todo. Eu não sei se eu estou errado aqui, mas parece que justamente o que ela está dizendo é exatamente o que ela começou a fazer 10 anos atrás. Eu também concordo com a fala dela. Mas a questão, além dessa contradição que você colocou, de ela também ser uma expoente disso, embora eu vou admitir que eu andei vendo outros podcasts, esse podcast mesmo eu não vi inteiro, só vi esse recorte, mas eu andei vendo outros podcasts inteiros da Ana Paula, que, exceto algumas coisas, e a gente vai esbarrar nisso aqui, tem muita coisa que ela diz que a gente fala, caramba, legal, isso mesmo. Mas além de ela ser, essa contradição dela ser também uma que foi uma expoente disso, isso te soa mais alguma coisa? Tem mais alguma voz subentendida no texto aí para você? Num primeiro momento eu não consigo encontrar isso. A gente estava falando um pouquinho fora do ar, eu quero que você traga para a gente conseguir explanar isso melhor. Só para trazer mais uma fala dela. Há pessoas que acreditam que não devem se expressar muito nos cultos, porque não entendem o poder espiritual das palmas, dos brados e dessa espontaneidade. Vira uma prisão. É tirar as armas da igreja. Nós somos esses guerreiros da adoração profética dos decretos de Deus. Pegando a primeira parte que você tinha dito e continuando com a pergunta que eu te fiz, o que eu quero trazer é que isso me parece muito uma cutucada familiar. Familiar? Porque existe, e isso não é, a gente não está dando uma notícia nova aqui, existe uma guerra ali entre os irmãos muito forte, né? Muito pesada. E quem é hoje a maior representação de franquia? A maior franquia hoje, e a que tem sido mais comentada, é exatamente a Batista da Lagoinha. E que ficou nas mãos do irmão, e a gente sabe muito bem, do André Valadão, e a gente sabe muito bem as complicações familiares que isso causou. Que deu briga Então, com a Mariana e o Felipe, que são casados, a Mariana é irmã dela, que mora no Rio de Janeiro, e que basicamente a Lagoinha do Rio de Janeiro não é a mesma Lagoinha de Belo Horizonte, apesar do mesmo nome e tudo mais. não, mas mudou de nome, você viu isso? Eu não vi, mudou de nome então? Teve que mudar de nome, né? Ah, Por questões judiciais que o André Valadão pediu e tal. Mas então, a Ana Paula com o André também não se falam. E por quê? Porque ela tomou esse outro lado, né? Mas até ali já foi estranho, porque assim, você pensa, ela líder do Diante do Trono, né? Uma história
muito bem contada como banda, pelo menos assim para mídia e tudo mais, porque a gente sabe também que tiveram sérios problemas nos bastidores, inclusive financeiros e tudo mais. Mas enfim, e de repente é o irmão dela que assume a liderança, que também foi tirada do vice, né, para passar para ele com o afastamento do pai. E existe esse desconforto. Então, quando ela vem dizendo a respeito de igrejas de franquia, não sei o quê, ela está atacando a própria Batista da Lagoinha, que ela não é mais da Batista da Lagoinha, né? A igreja dela Ah, é a ela não igreja. é mais? Não, ela não é. A igreja dela chama Igreja Diante do Trono, que ela abriu nos Estados Unidos com o esposo. Ah, então é por isso. Eu não estava Ela sabendo não dessa é. informação. Então essa coisa dela dizer assim, ela está. É uma coisa muito familiar. A fala dela, a gente concorda. Parte, porque essa segunda parte que você leu aí, aí eu vejo alguns A questão é problemas. o problema, é o que está por trás mesmo, né? A questão é o que tá, a questão é o que motiva a fala. Será que ela acredita e concorda com o que ela fala? Né? Esse é o ponto. Ou é só mesmo para cutucar, né? Ou será que é... Se bem que eu acho que ela é ou tem se tornado uma pessoa de buscas mais sinceras, assim. Eu percebo isso em algumas falas dela, mas ao mesmo tempo eu sinto que existe essa dor e que ela não perde uma oportunidade de, dentro do discurso dela, que a cara, a aparência é essa defesa ao evangelho ou essa voz de trazer luz e clareza, existe sempre uma coisinha pontiaguda para trazer questões familiares, entende? Tá, vamos dividir isso aqui em dois caminhos, eu vou ser bastante breve nisso. Se o primeiro caminho for assim, olha, é uma questão mais de briga mesmo, porque ficamos chateados, porque o Gustavo, né, é o nome do marido dela, Isso, ele Gustavo podia ter, Bessa. ele podia inclusive ter assumido a igreja, e tudo mais, enfim, eu era a grande líder, ele era pastor, ele podia ter assumido com o afastamento do meu pai, ou enfim, ou inúmeras outras situações. Se a questão maior é a briga familiar, vai ser sempre assim. Ela, toda vez que tiver a oportunidade, ela vai falar, e tudo que a Lagoinha fizer, ela vai contra o que a Lagoinha fizer, por mais que ela ache maravilhoso, né? Putz, por que eu não pensei nisso antes? E aí ela vai ser contra. Mas se há uma sinceridade, e quem vai dizer isso é só Deus, só Ele pode dizer. Se há uma sinceridade de uma busca mais genuína do Evangelho, até porque já tinha dado briga lá durante a pandemia de Covid-19, das aglomerações que o Silas Malafaia estava fazendo, arrecadando dinheiro, e ela falando que é hora de não se aglomerar ninguém, é hora de manter as pessoas com o dinheiro delas, que as igrejas não precisam agora do dinheiro porque estão fechadas e tudo mais. Extremamente coerente, inclusive. Extremamente. E o Extremamente Silas veio com tudo para cima dela, lembro disso. veio. Então, assim, e ela falou aquilo com muita, aparentemente, muita honestidade e tudo mais. Se há uma busca mais genuína mesmo do evangelho, cara, o que nós fizemos? Tem dois pontos aqui. O primeiro e a gente vai entrar nessa outra questão dela falar que é o poder espiritual das armas, das palmas, dos brados, é a arma da igreja e tudo mais, está tudo certo, porque ainda é aquela questão pentecostal e tudo mais, é como ela crê, é como ela acredita, a adoração profética dos decretos de Deus. Aqui não tem nada errado, a gente pode discutir teologia, mas ela não está cometendo uma heresia aqui, está tudo certo. E há um segundo ponto. Se há uma busca genuína e ela cutuca a ex-igreja, a família dela e tudo mais, eu talvez não veja com tanto problema assim. Sabe por quê? Porque há uma dor que só é curada com o tempo. Só é curada com o tempo.
E um dia, se a busca é genuína, ela vai entender que, cara, vale muito mais a pena o que eu tenho hoje com Deus do que ficar criticando os meus irmãos. E assim é com a gente, os nossos propósitos. Durante quanto tempo você e eu, a gente Isso. se ligava para falar, cara, isso eu não acredito que aconteceu aqui, porque a minha igreja, isso e aquilo, e não sei o que e tal. As pessoas que eram da minha igreja, sabe? Porque Cara, existe uma mágoa, é. existe algo a ser curado, existe uma ferida a ser fechada. E se a busca dela é realmente isso aqui, se ela vê isso aqui e fala assim, está errado e não é contra a Lagoinha, é como eu penso hoje, tá Cara, tudo bem. sabe que eu acredito que seja? Tomara que seja, eu oro para Inclusive, que eu seja. gosto de ouvir a Ana Paula falando, muito embora esse outro ponto que você citou, quando a gente vai para a segunda parte da fala dela aí sobre o. Até porque a adoração não é nem a música, enfim, aí é outra discussão, mas beleza, é o lugar de fé dela, tá tranquilo. Mas eu acho. E outra coisa que eu digo, que se essa busca é genuína, a gente vai ver frutos aparecendo. Exato, vai acontecer. Caminhando, porque é difícil isso também, Ibrahim. Ela é uma pessoa que é exposta midiaticamente desde muito cedo, né? Uhum. Então, é natural nesse movimento você acompanhar o desenvolvimento da pessoa exposto também. E pega cada um, se nós formos ser muito honestos com o que acontece com a gente durante no passar do tempo das nossas vidas, durante os nossos anos, é exatamente esse movimento. A questão é que não é exposto. Você concorda com isso? Como você Sim. disse. Então, assim, Há é, uma mágoa a ser fechada, só que pra gente ninguém vai perguntar, né? A nossa opinião. e existe essa coisa de a pessoa estar exposta, você observa coisas que para você vai soar muito absurdo, como a gente citou, por exemplo, o Leãozinho, aquela época no palco, aquelas coisas do vou viajar de avião, que ela mesma fez brincadeira com isso depois e tudo mais, quando ela fez falas a respeito de Da bota de cobra, isso, a um bota monte do de couro de cobra. coisa, um monte de coisa. Mas a São falas. pergunta que fica é, ela não tem direito de se reposicionar? Ela E não tem são. direito de ter um pensamento mais saudável agora, e a gente não sabe como tudo o que ela fez bate na mente dela. E mais a coisa da dor. Eu concordo, eu só digo assim, a voz subentendida no texto é que tem uma dor latente que ela sempre quer Uhum. trazer. E ela aproveita os espaços de mídia dela para sempre dar um recado pro irmão. Isso é muito nítido. Eu tô certo do que eu tô dizendo. Entendeu? Isso é muito claro. É, mas existe uma dor, e como você disse, o tempo vai curar, né? Talvez não é nem. Às vezes tem dores na vida da gente que elas não são curadas por completo, né? Elas são reposicionadas. Eu escolho o que eu vou fazer com aquilo.